vezes estamos diante de desafios tão gigantescos que nos sentimos incapazes de enfrentá-los. Mas a palavra de Deus em Isaías 41:10, o próprio Deus falou que Ele nos tirou do cativeiro. Aleluia, Ele nos libertou do cativeiro. E Ele disse: não tenha medo. Não tema. Eu estou contigo. Não tenha medo. Eu sou o teu Deus. Não existe desafios que não sejam superados pelo poderoso Deus. Não existe. Todos os desafios, humanamente, para nós é difícil, mas para Ele tudo é possível. Tudo é possível. Não precisamos ter medo. Precisamos confiar e nada temer. Esse louvor que a gente vai estar cantando agora, ele fala sobre isso. Nada temerei, porque não estamos sozinhos. Amém? Vamos louvar? Aleluia, Deus. See
Aleluia, Deus. Fomos libertos pelo Senhor. Hoje é dia de libertação. Que alegria poder estar na presença do Senhor, amém? Que maravilha. Irmãos, podem sentar. Cecília, por favor. Calor. Já é verão. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Primeiramente, eu gostaria de levantar assim uma das mãos quem está aqui nos visitando. A minha amiga. Luiz, não levanta a mão não. Tá vendo a saúde? Olá. Ó, você também não, Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Saibam que essa igreja vai estar sempre de corações, braços abertos, para receber cada um de vocês. Estou aqui para dar 2 recados. Primeiro recado. É uma intimação, não é um convite não, gente. Intimação, convocação. Para quem gosta de futebol ou esporte, né? É sábado, às 19h30, sábado, um culto todo especial. Ah, é jovem, eu já tenho 30 e pouco, eu não vou. Não, tá errado. É culto. É de 0 a 99 anos. Se alguém passou de 99, gente, me avisa, porque quero dar uma das coisas. Enfim, é para toda a igreja. Tragam visitantes. Vai ter a passagem de posto dos embaixadores, né? É um trabalho feito
total responsabilidade, cuidado, carinho. São meninos, né, acolhidos aqui na igreja e que estão sendo discipulados biblicamente. Como é que acontece isso? Eles vão vir para cá, tá todo mundo aí na ponta da língua, né? Glória a Deus. Eles vêm para cá e aí tem eles vão ser quase que interrogados, aí tem que estar com tudo na ponta da língua ali para eles poderem passar depois, né, como embaixador do Rio. Quem não conhece, vale super a pena vir para conhecer esse ministério, que é tão importante, tem sido muito importante aqui nessa igreja. Então, sábado, que horas? 19h30, gente. Se quiser vir 19, vem mais cedo, fica orando aí até o culto começar, vai ser uma bênção. E agora o segundo recado, né? Por último, mas não menos importante. Nós estamos em campanhas de missões nacionais. Eu nunca mais vou parar de falar uma frase que eu aprendi. Dinheiro compra coisas. Ofertas resgatam vidas. Salvam vidas. Eu aprendi isso com uma missionária que teve aqui eu acho que é um mês mais ou menos, né? Isso fez todo sentido para mim. Espero que faça para a igreja também. Porque o que acontece? Quando a gente fala de missões nacionais, muita gente não entende o que é isso. As missões nacionais, a gente fala do Brasil e vários missionários espalhados em vários pontinhos do país que a gente não pode chegar. Mas a sua oferta pode chegar lá. Essas pessoas precisam se manter. Tem gente que está lá no sul da Bahia, tem gente que está lá no Oiapoque, onde não chega nem nada de uma forma normal. Você tem que pagar para comer um bolo, meio de barco. Imagina a dificuldade. Eu deveria estar lá. Eu não posso. Mas eu posso ofertar de várias formas. Eu posso ofertar com as minhas orações, o meu comprometimento em orar por essas pessoas. Eu não trabalho fora. Gente, todo mundo tem um dom culinário, né? Faça, sei lá, um sacolé, um bolo de pote, um brigadeiro. Se Deus colocar no teu coração, levanta uma oferta. Faça o seu alvo. Não é sobre dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro. Nosso Deus é rico. Mas Ele conta com o seu comprometimento. Então não é sobre, Cecília, eu não tenho R$200 para doar, não. Não é sobre isso, não. Se você doar R$5, com seu coração muito aberto e com muito amor e firme, que você está sendo comprometido com a obra do Senhor, gente, a matemática de Deus não se explica. Não se explica, não tem explicação. Então, isso vai para todo mundo, para vocês adolescentes, podem falar assim, eu não trabalho, nem tem mesada, mas você ganha um dinheiro para tomar um açaí. Então, você pode extraviar aí, tomar um açaí menor, e juntando esse dinheiro, vai do comprometimento de cada um de vocês, cada um de nós. Então, fica aqui o recado, esse é o nosso momento de entregar os nossos dízimos e ofertas. Os nossos, quem trouxe aí o seu álbum de missões também pode depositar. Atrás de cada cadeira aí tem um QR Code. Você pode mirar seu celular aí, se quiser, fique muita vontade para fazer uma oferta. Tô toda moderna, QR Code. Fiquem super à vontade, tá? Isso vale para os nossos visitantes. Fiquem muito à vontade para fazer ou não, tá bom? Esse é um momento particular da igreja, mas que abrange a todos. Amém? Chega de falar, vamos cantar.
Oremos então. Deus, muito obrigada, Deus, pelo privilégio, Deus, de a gente poder estar na tua casa, Deus, o privilégio de poder te adorar, Deus, agradecer o teu nome. Eu te agradeço por tudo que foi depositado aqui, Senhor, ter sabedoria e inteligência, Deus, para administrar tudo que é teu. Ó Pai, eu te peço também por toda a nossa igreja, pelos nossos projetos, ó Deus, pela compra do nosso terreno, ó Deus. Vem à frente, ó Deus, nos fazendo mais comprometidos contigo. Te peço também pelos missionários, ó Deus, espalhados em cada cantinho do nosso país, ó Deus, em condições que a gente não conhece, ó Deus, muitas bem difíceis, mas sustenta cada um deles, ó Deus. Que eles possam ter o conforto da tua presença com eles, ó Deus. E que jamais desistam, Deus, de fazer um trabalho que também é nosso. Ó Pai, que teu nome seja proclamado, Deus. E que essa nação, Deus, um dia possa se ajoelhar, Deus, diante dos teus pés, Deus, e te adorar. Te louvamos e agradecemos por tudo, não que nós merecemos, mas em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina hoje e sempre. Amém. Amém. Anunciarei que só Jesus transforma, amém? Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Amém. Tô nervosa? Tô. Mentir é pecado, então tô nervosa mesmo. Trouxe uma cola, se eu esquecer? Trouxe. Né? Amém. Primeiro, gente, eu vou começar contando aqui um testemunho. É um testemunho, né? Mas vou contar outro testemunho primeiro. O pastor falou que eu posso até 00:30. Tá tudo certo. E eu quero falar primeiro, meus irmãos, sobre esse livro aqui, ó. Que muitos aqui já têm, né? Peraí aqui, ó. Senão a gente sai com cada cara só Jesus. Esse livro aqui já é um testemunho muito forte. Por quê? Porque quando eu me converti, eu fui fazer um resumo, né, fui fazer um poema. Aí pedi pro meu filho Wallace me ajudar a ligar ali o computador, que eu nunca tinha mexido no computador na vida. E ali eu comecei um poema, mas aí veio aquela voz no meu coração falando testemunho. E ali eu digitei o resumo do meu testemunho em 4 folhas, tá? E essas 4 folhas já alcançaram muitas vidas, né? Eu tenho um testemunho de uma enfermeira que era muito fechada lá na São José, né? E tinha uma outra enfermeira que estava tentando evangelizar ela, porque ela era também do espiritismo. E aí ela falou: Sandrinha, cadê o seu testemunho que você dá pra enfermeira? Ele chamava ela de Piu Piu, por isso que eu até esqueci o nome dela. E eu falei, vou dar meu testemunho, ela mal fala aqui quando eu entro aqui, porque nessa época eu ficava na recepção, né, do centro cirúrgico. E aí eu falei, ela mal fala comigo, então você pega e entrega pra ela. Ela pegou e entregou pra ela. Aí veio a notícia falando: Sandrinha, a enfermeira tá te chamando lá dentro. Depois, no outro dia, dessas 4 folhas, falei: Jesus, meu Deus e meu Pai. Troquei de roupa, entrei no centro cirúrgico, ela sentou comigo e falou: Sandrinha, eu li seu testemunho e eu preciso que agora você me conte tudo. E eu contei tudo pra ela, né? Isso que eu vou contar aqui hoje, que a gente vai compartilhar aqui. E essa enfermeira hoje é uma serva do Senhor, amém? Está na Igreja Internacional da Zona Sul. Então, por que eu estou falando isso? Porque não é a Sandra que quer estar aqui contando. Se eu pudesse, eu não me lembraria tudo que eu passei. Não me lembraria. Então, eu sei que é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Quando Deus colocou no meu coração o livro, eu fiz igual Sara riu, né? Eu soube que ia ser mãe. E eu ri também, que eu falei: Senhor, como que eu vou fazer? Tinha noção de que é isso, fazer um livro.
E eu lembro que eu falei para Deus: Senhor, só se eu for mandado embora ou eu me aposentar, né? Porque eu não tenho condições nem de pensar nisso. Resumo: um belo dia eu cheguei na São José, já estava fazendo um pouquinho, os dias para eu completar 25 anos de casa, tranquila e calma, né? Todo mundo apaixonado por mim, eu tô aqui tranquila, até uma aposentadoria. Um belo dia eu chego, entro no setor, e o setor que eu entrava para cuidar dos primeiros serviços ali, quando eu entrei, o Espírito Santo falou para mim: hoje é a última vez que você vai entrar aqui. E eu tive aquele baque, e aí logo depois me chamaram na sala das enfermeiras, eu já fui sabendo o que ia acontecer. E aí elas demoraram muito de deixar eu entrar, porque elas não sabiam o que fazer, como falar, que me amavam, aquela coisa toda. Quando eu entrei, elas estavam com aquelas caras de choro. Eu falei: gente, pode falar, porque Deus já me falou que eu vou embora. Aí elas desabaram a chorar, enfim. Por que eu estou falando isso? Antes de eu falar o que eu tenho para falar. Quando eu fui na casa de um irmão, né, ver o negócio da aposentadoria, que ele é advogado, quando eu sentei, conversamos e tudo, aí fomos lanchar. E aí começamos a falar de missões. Era campanha de missões. E aí o Espírito Santo falou comigo: o que você me prometeu? E na hora eu parei o café e falei para eles: gente, o Espírito Santo está me lembrando do livro. E aí eu procurei um pastor amigo que me ajudou a fazer esse livro. Foram 100 cópias, depois mais 50, depois mais 50, e quando acabou meu dinheiro, porque eu não ganho nada com esse livro. Esse livro aqui é R$20 e vai tudo para missões. Amém. Então tem um pouquinho ali que eu creio que vai acabar, amém? Amém. E aí vai para missões. Então quando eu falei com Deus assim: Senhor, eu não tenho mais dinheiro para fazer um livro, para fazer outra remessa, não vejo como. Só mesmo quando eu me aposentar. Aí Deus usou meu filho ali, o Wallace. Aí ele falou: mãe, e os livros? Eu falei: Wallace, não tem condições. Aí ele fez mais 50. Glória a Deus. Que são esses aí que estão terminando já, para a glória de Deus. Amém. Então eu queria pontuar só isso. O meu testemunho é um testemunho forte. É algo que realmente mexe muito comigo. Toda vez que falam de dar o testemunho, até o pastor falou, ia ser na quinta passada, eu falei: pastor, eu preciso de mais um tempinho. Porque é um mover espiritual que acontece, né? Porque é uma denúncia. E o mundo espiritual é tão verdadeiro como é essa mesa aqui, né? Às vezes a gente fica um pouquinho, né, desligado, mas a gente tem que estar ligado, e que seja hoje uma noite de despertamento. Amém? Eu fico ali na portaria e o tempo todo eu estou repreendendo, porque eu cheguei endemoniada na igreja e vocês vão saber. Amém? Então eu ainda quis, bom, já falei do livro, né? E aí eu quis negociar com Deus, que a gente quer negociar, né? Senhor, eu acho tão bonito aquele texto que fala dos amigos que levaram o paralítico, né? Desceram pelo telhado. Acho lindo. Porque a Neuza e o Wagner me levaram, né, até Jesus. Deus falou: Pode botar aí, vamos estar lendo aqui, irmãos, a palavra. Porque de tudo que vocês esquecerem, de tudo que eu falei, essa palavra que não volta vazia, amém? Amém. E enquanto eu estiver lendo e vocês acompanhando, eu quero que vocês prestem atenção no texto, porque tem muito a ver, né, com tudo que eu vou falar aqui, né, e está aqui na palavra de Deus, tá bom? Lucas 8, de 26 a 39. Ele não é pequenininho, mas vale a pena, porque a palavra de Deus é tremenda e viva e eficaz. E aí, né, eu queria fazer aquele texto bonito, né, dos amigos levando paralítico, mas Deus falou: não, é a cura de um endemoniado mesmo. Tá bom, vamos ler. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem.
Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, e entregue aos cuidados dos guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, estou aqui como esse homem que o Senhor libertou um dia, Senhor. Amém. Muito obrigado, Deus, pelo resgate da minha vida, da minha família, da minha casa. Senhor, em nome de Jesus, que nenhum espírito que não te louva, Senhor, esteja aqui neste lugar, calado e vencido, seja Satanás e seus demônios. Amém. E nós possamos aqui, ó Pai, experimentar mais uma vez, continuar experimentando, ó Deus, do teu poder, do teu agir. Espírito Santo, que não haja distrações neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui diante de ti, totalmente dependente de ti, Senhor, para exaltar, glorificar o teu nome, que é o único digno de honra, de glória e todo louvor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu preciso só de um pouquinho de chique, né, Aston? Bem, meus irmãos, antes que vocês percam tempo fazendo conta, porque meu testemunho vai falando da minha idade, assim, quantos anos eu tinha, aí você pode começar: meu Deus, quantos anos a tia Sandra tem? 150. Vocês não precisam fazer conta, eu já vou falar conta. Ó, os filhos, olha os filhos aqui, pra quem não conhece. O Wallace, olha lá. Só pela barba, né, você já faz mais ou menos a minha idade ali. Aqui os gêmeos, Ramon e Karina, vamos separar. Ali a minha nora barra filha, pra quem não sabe, é a filha do pastor e da Adriana. Quem não sabe, agora sabe. E aqui o meu genro barra filho aqui, o Wesley. O Wesley aprendeu a cantar, vou poder cantar no final. É porque você é fechamento comigo, eu também posso cantar, bem? Ai, meu Deus, meu marido! Jesus! Gente, vocês todos conhecem, né, o tio Elson? Ainda bem que os visitantes tudo conhecem, que é minha amiga dele, a Maria, minha cunhada. Tá aqui minha cunhada, minha sobrinha, minha mamãe. Oh, meu pai, esse homem me aguentou tanta coisa, coitado. Ele tinha que fazer um livro também do testemunho dele. Gente, então, meu testemunho é... Tô olhando a hora toda hora, eu tô ansiosa. Quando eu era pequenininha... Ai, é meia-noite. Quando eu era pequenininha... Eu não tive o privilégio, né, quando eu vejo vocês aqui, ó, Cadu, que eu dei aula pequenininho, né? A Letícia, a Anne... E eu ficava maravilhada, né? Porque eu não tive esse privilégio de conhecer Jesus.
E eu, muito tempo da minha vida, gente, eu vou dar o testemunho, mas os detalhes vai estar aqui, tá? E muito tempo da minha vida eu passei chorando, né? Quando eu ficava sozinha, eu lembro bem pequena, uns 7 anos, assim, eu sempre chorava muito, porque eu ficava pensando, se tudo acabar? Eu tinha na minha mente, se acabar tudo, o que vai acontecer? Um vazio do tamanho de Deus eu tinha, né, desde criança. Mas meus pais não tinham nenhuma religião, então eu, com 8 anos, minha mãe batizou a gente na igreja católica, né? Porque os parentes já falavam muito que a gente era tudo pagão, né? Aquela história toda. E eu fui batizada aos 8 anos. Só que eu não sabia nada. Sabia que tinha o Papai do Céu e tinha um livrinho lá de escola que eu tinha uma oração ali, né? Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Com a graça de Deus e do Espírito Santo. Então aquilo ali eu falava assim, sempre. Mas não entendia nada. Meu pai morreu quando eu estava com 9 anos, e aí a nossa vida virou de cabeça para baixo, né? Com a morte do meu pai. A gente morava em Cascadura, teve que mudar agora para Magalhães. Quando a gente chega em Magalhães Bastos, eu não paro, né? Ô, Vitor, foi pra cá. Problema. Quando eu me mudei para Magalhães, minha avó morava em Magalhães. Eu fico fazendo uma graça, gente, porque o testemunho é pesado, então para dar uma... E eu fui para Magalhães, então minha avó morava lá em meu tio, né? E minha avó, eu nunca tinha entendido, ela tinha lá um móvel cheio de imagens, né? Mas eu, criança, né, não sabia o que era. Aí quando eu fui morar perto dela, que eu entendi que ela era espírita, né? Da Umbanda, também não sabia o que era, mas fiquei sabendo ali que era isso. E eu vi aquelas imagens todas ali, beleza. Chegou o dia de Cosme e Damião, né? Que todo mundo fala, o que tem, né? Não, doce, né? O que tem? Só pra ir ali pegar um saco de doce. Vai eu pra fila do doce de Cosme e Damião. Aí já com 11 anos, tá, gente? Por isso que eu já falei da idade pra vocês não perder tempo fazendo conta. 11 anos. Ah, não, eu falei minha idade. 56 anos. Ninguém precisa fazer conta mais, em nome de Jesus. Então, já foi revelado o mistério. E quando eu cheguei naquela fila do centro espírita, tinha uma fila imensa, né, muito grande. E eu parei. Porque o ponto fraco, meu ponto fraco, doce. Desesperada para comer aquele doce. O saco de doce era desse tamanho. E eu, olha, aí quando eu consegui pegar o sacão de doce, aí ali eles já falaram, olha, você vem de noite e vai ter mais doce, vai ter brinquedo. Aí eu, epa, então fui correndo para casa da minha avó, falei, vó, a senhora me leva pra festa? Levo. Aí eu vi que minha avó tava com um monte de bolsa, e minha avó sempre teve um problema na perna. Uma avó que eu amava demais, né, mãe? Minha segunda mãe, minha avó. Aí ela com aquelas bolsas, né, a gente tentando ajudar pequeno, ajudar a carregar aquelas bolsas, mas eu não tinha ideia do que era aquilo que eu tava indo fazer ali. E aí, quando eu cheguei lá, sentei, minha avó entrou pra trocar roupa, né? E até então eu não sabia que ela estava indo fazer isso. E aí eu comecei a olhar e olhei lá o altar, né? Que tinha lá um negócio lá. E eu vi aqueles santos, né? Porque nesse período eu comecei no catecismo com as minhas primas. E aí eu vi também lá santo, né? Eu comecei a falar, ih, caramba, lá também tem os santos, aqui também tem os santos. E aí eu vi que Jesus lá era o maior, né? Com o braço aberto, né? Aí eu falei, ih, Jesus aqui tá vivo, né? Porque lá na igreja católica ele tá na cruz. Aí isso é eu, né? E aqui é legal, né? Então, né? Jesus tá vivo, né? Legal, eu acho. E aí, meus irmãos, daqui a pouco vem minha avó vestida com aquela roupa. E eu fiquei atônita com aquilo. Porque minha avó daqui a pouco tava falando igual uma criança, chupando chupeta, né? Que ela tinha incorporado ali o negócio das crianças, enfim. E eu fiquei maravilhada com aquilo, porque os pessoal que estava incorporado vinha falar comigo, como se me conhecesse. E eu falei, caramba, fiquei encantada, a palavra certa. Fiquei totalmente encantada por aquele momento.
E daí pra frente eu comecei com a minha avó direto. Minha avó ia, eu falei, eu quero ir, ia junto. E aí, fazendo catecismo lá com as meninas, né? Aprendendo as rezas todas, mas as respostas mesmo eu não tinha. Daqueles questionamentos que eu tinha, eu não tinha tido nenhuma resposta ainda. E aí eu, com 13 anos, a gente se mudou, né? Aqui pra Inhoíba. E eu tinha 13 anos quando eu conheci uma amiga, né? Que ela ia estar aqui hoje, né? Eu pedi até pra gente orar por ela, Neuza. Ela passou muito mal. Irmãos, é um mover espiritual que a gente tá entendendo. A minha sogra internou no sábado, saiu na terça-feira. Uma luta. Eu que sei, quando falam, Sandra, tá o testemunho, eu sei o mover que é. Entendeu? Mas está repreendido que maior que está em nós do que o que está no mundo. Amém. Aleluia. E mudei para Inhoíba e conheci a Neuza, porque minha mãe passava a roupa da Neuza e a gente ia lá levar. E a Neuza já tinha 3 filhos, né? Já era casada, tinha 3 filhos. A filha dela tem a minha idade. E conheci a Neuza. E foi uma coisa, gente, muito forte, porque foi uma amizade. Uma aliança, né? Porque é Deus que faz, né? O Senhor que coloca. E eu conheci a Neuza já começou a falar de Jesus pra mim. Foi assim. Ela era daqui da Vila União, né? E a Cecília já foi mensageira da Neuza. E ela começou a falar de Jesus, só que eu não tinha ideia que era a igreja evangélica, nada disso, nesse tempo ainda, né? Quando eu comecei a descobrir que a igreja, os crentes não era contra o negócio lá, aí, minha filha, eu já não gostava de crente. Queria, não me chama não, pra ir na igreja. E a Neuza, gente, se tornou uma grande amiga, tá? E foram 19 anos orando por mim. E que eu acho que esse testemunho, o que conta mais é isso, né? A gente não desistir de orar porque a gente ama, né? Porque às vezes a gente ora um pouquinho e já não vai ter jeito não. E às vezes a gente convida uma vez, 2 vezes, e eu sou fruto de oração e de convite. Amém? Então eu sou confrontada demais com esse testemunho, porque comigo mesma, né? Eu não posso desistir de orar e de convidar as pessoas a estarem na casa de Deus para ouvir a palavra de salvação. E começou ali a amizade com a Neuza. Eu fiz a primeira comunhão, né? Terminei o catecismo aqui na Igreja Católica do Vila Carioca, fiz a primeira comunhão. Mas quando veio anunciar a crisma, eu já falei, não quero não. Porque o meu pensamento era só lá no centro. E aí a minha avó mudou também para perto da gente aqui, porque ela estava com um problema sério na perna, não podia mais. Então ela falou que ia ficar cuidando em casa, que não estava podendo mais ir, beleza. E aí nesse tempo, eu adolescente, assim, uns 15, 16 anos, eu fui numa consulta de Búzios, nesse centro, lá em Magalhães. Sendo, gente, olha como o Espírito Santo é tremendo. Eu falei com a Adriana na aula dela. Que no dia que eu estava me arrumando para vir para a igreja, o Espírito Santo me lembrou uma coisa que aconteceu nesse dia que eu fui a primeira vez no jogo de Búzios, que eu não tinha ideia, não está no livro, sabe? O demônio escuta tudo que a gente fala, assim. Ele não vê que está aqui no nosso coração, mas tem a sal da boca. Então eu achava que tinha sido isso, mas vou contar para vocês. Cheguei primeira vez que eu fui nesse jogo de Búzios, eu tinha muita vontade de fazer teatro, né? Ser atriz. E quando eu entrei na sala lá que o Pai de Santo estava incorporado, ele falou, minha artista, quando eu entrei. Eu vou, gente. Me ganhou na hora. Eu falei, minha artista. Aí falou aquelas mentiradas todas, que apareceu uma mulher que ia me ajudar, que nananã, e eu saí de lá impactada demais. Eu até falar com a minha mãe, né, mãe, quando eu queria comer alguma coisa, mamãe, come búzio. Porque eu tinha que pagar, né? Juntava dinheiro para pagar, para poder ir lá naquele jogo. E o Espírito Santo me lembrou, eu tomando banho para vir para aula, aquela aula que a Adriana falou disso, né, do Espírito, quanto que eu estava me arrumando e o Espírito Santo me levou nesse dia, que na minha cabeça, até hoje, é porque eu sempre falava que queria ser atriz, e os demônios ouvem mesmo, né? Mas não, o Espírito Santo me lembrou de uma moça que estava lá do lado de fora, ficava o pessoal esperando a hora, né, de ser atendida.
E essa moça falou, chegou perto de mim. E aí ela falou, você é tão linda, podia ser uma modelo fotográfica, né, porque você é baixinha. E eu, não, eu quero ser atriz. Eita. Já sentiram, né? Já. E o Espírito Santo me trouxe isso, eu chorei de manhã, meu Deus, eu não me lembrava dessa mulher. Cheguei aqui e falei pra Adriana, esse é o Espírito Santo, né? Ele faz coisas extraordinárias, né? E eu louvo ao Senhor por isso, que eu posso falar isso hoje aqui, né? Se ele não tivesse me trazido essa revelação, né? Eu não poderia falar. Ia falar que ele escutou, eu falava que eu queria ser atriz, enfim. Mas eu fiquei ali muito presa naquela situação, daquele jogo de música também. E quando eu estava com 17 anos, chegou uma carta na casa da minha mãe, que uma entidade lá da minha prima, lá de Caxias, tinha pedido para fazer uma festa dela no quintal da minha mãe. E minha mãe, sempre boazinha, fofinha, não sabia dizer não, né? Não sabe até hoje. Aprendeu essa palavra. E ela falou, tá. Eu fiquei como? Com um pinto no lixo. Ih, vai vir todo mundo pra cá. Aí trouxeram, chegou. Aí vieram na sexta-feira com aquele porco, com não sei, um monte de galinha, fizeram aquela coisa toda. E eu ali ajudando, trouxeram uma roupa pra mim, botaram uma roupa em mim. E eu fiquei muito à vontade ali naquela roupa, né? Aí, obrigada, Lívia. Que folga, né? Aí eu botei aquela roupa e fiquei no meio do povo, dançando, fazendo tudo, mas não senti nada. E fiquei frustrada, falei, não tem nada e tal. E aí o pessoal falou, Sandra, de repente você vai ficar só na parte de, eles falam cambona, não vai ficar só ajudando. Eu falei, tá bom. E eu ajudava, irmãos, eu fazia tudo, todo mês tinha festa no quintal da minha mãe. Eu arrumava tudo quando eles chegavam, arrumava tudo quando eles saíam. E fiquei ali. E já tinha me conformado com isso. Bom, eu vou só ajudar mesmo. Até que, quando faltava poucos dias para eu completar 18 anos, numa sexta-feira da Paixão, era feriado, aí eu tinha que ir no mercado com a minha irmã cedo, né? Porque ia fechar. Aí eu me arrumei para ir no mercado. Nisso, eu falei, mãe, eu tô com muita sede. Aí a minha mãe me deu um copo de água e o copo caiu da minha mão, quebrou, e aí eu deitei no sofá. Dali eu não levantei mais, né? Fiquei deitada. Aí minha mãe, eu fiquei com o olho fechado, aquele dia todo, aí de tarde minha mãe, vou levar ela no médico, você tá no médico, não tá falando, não tá comendo, tá bebendo. Minha mãe me levou pro médico, quando eu cheguei no médico, a médica a médica pediu pra minha mãe sair da sala. Gente, eu falava tanta coisa com a médica, tanta coisa, eu nem tenho ideia do que eu falei com aquela mulher, sendo que ela me diagnosticou com um distúrbio de nervos. Ela falou pra minha mãe, olha, sua filha tá com distúrbio de nervo, eu dei esse calmante pra ela e ela vai dormir essa noite toda e amanhã provavelmente o dia inteiro. E a minha mãe ainda veio revoltada no carro, pagou a consulta e tudo, né, minha mãe? Essa garota tava sem falar, sem comer, e agora chegou na médica, falando sem parar, enfim. Aí deitei, minha mãe falou, a médica falou que ela vai dormir direto. Só, irmãos, que eu não dormi. Eu fiquei com o olho aberto, né? Aberto a noite inteira, o olho arregalado. No outro dia, o meu olho fechou e eu comecei a ter visões. Aí eu falava, né? Eu falava, mãe, eu tô vendo o meu nome no cemitério. Eu vi uma cruz, eu lembro como se fosse agora. Uma cruz e o meu nome inteiro, né? Ali num papel, voando ali naquela cruz. Falei, mãe, eu tô vendo meu nome no cemitério. Depois eu tive outra visão de uma junta médica, que eu deitada assim, e os médicos falavam, não adianta dar remédio. Não adianta. Eu falei, mãe, eu tô vendo os médicos falar que não adianta dar remédio. Aí minha mãe já começou a ficar muito preocupada, minha avó desceu para me ver, minha avó falou, ela é IAO, né? Quer dizer que tem que fazer obrigação. Meu rosto já, muitos de quem me viu falou depois, meu rosto bem desfigurado. E aí minha tia foi lá buscar essa minha prima, né? Foi buscar essa minha prima de Caxias. Quando ela veio, ela já jogou um lençol em cima de mim, jogou no carro. E aí depois de muito tempo eu fiquei sabendo que a Neuza ficou sabendo, né? A Neuza veio correndo lá em casa, mas quando a Neuza falou que viu o carro saindo.
Aí, eu não posso esquecer, gente, aqui no meio da história, né, da Cleia, que a Cleia sabe o que eu tô falando, né, que orou muito por mim. E toda reunião de oração, né, Neuza? Olha pela Sandra, olha pela Sandra. Então, o exército de irmãos oraram por mim. Mas a minha prima me levou para lá. Quando eu cheguei na casa da minha prima, ela já incorporou, né, ali a entidade ali, demônio, e foi falando tudo, ó, tem que fazer isso e isso que ela tá morrendo. E aí foi, irmão, pensa num gasto. Todo mundo ajudou, né, mãe? Família, gente conhecida, porque era muita coisa para comprar. E tudo muito caro, e compra tudo, e me botaram no quarto do meu primo, né? Com todas aquelas obrigações em volta de mim. E eu fiquei ali por 3 dias dentro desse quarto. Eu saía só pra tomar o banho, né? Que era o banho, um cheiro muito ruim, né? Eles matam muito, um banho horroroso. Eu tomava esse banho e voltava. Sendo que antes de eu tomar esse banho, quando eu consegui falar, eu tô com fome, já eram 3 dias sem comer, né? Sem beber. E tava todo mundo muito apreensivo, achando que eu podia morrer ali na casa da minha prima. Aí foi uma festa, porque eu pedi comida, né? Enfim. Quando botaram a tal da obrigação lá no cemitério, eu pedi comida. Então, eu peguei e fiquei 3 dias ali. Quando eu saí daquele quarto, eu já saí incorporando aqueles... Eu nem sei falar o nome, meu Deus. Saí incorporando aquelas entidades ali, né? Aquela festa na sala da minha prima. E ó, no dia de eu ir embora, né? No outro dia da festa, ela pegou a esteira, que eu fiquei deitada 3 dias na esteira, né? Ela pegou aquela esteira, enrolou e falou: Sandra, você tem que ir embora agora com essa esteira aqui. Como submissão, né, aos orixás, ela falou. E eu fiquei pensando, por que eu tive que quase morrer para poder entrar se eu gostava? Aí minha prima explicou que eu tinha uma mãe, que eu tinha 2 pais, que o pai do cemitério era um pai que ia ser muito difícil para eu cuidar, e que eles conseguiram, com a obrigação, botar ele em segundo lugar. Irmãos, mas isso tudo é balela, tá? Tudo para aprisionar, né? Como que eu estaria tão presa a eles? Por medo, né? Então ali eu fui aprisionada com muito temor, né? Medo. E aí a minha prima falou: a partir de hoje, você toda segunda-feira tem que usar branco. Toda sexta-feira você não pode comer carne. E você nunca mais vai poder comer pipoca. Porque esse tal desse bicho do cemitério, a comida dele é pipoca. Então você nunca mais vai poder comer pipoca. E saiu com 17 anos com aquela esteira, né? Pegando um ônibus lá de Caxias até aqui em Uaíba, morrendo de vergonha, que as pessoas olhavam pra mim, né? E aí tem todo tipo de olhar, né? Um repreendendo em nome de Jesus, outro com misericórdia. Meu Deus, essa menina tão nova, enfim. E aí, a partir daí, foi uma devoção, né? Eu, todo dia, ali cuidando, né? Acendendo novela todo dia, aquela história, enfim. Só que, aí com 20 anos eu me casei, né? E aí depois tive o Wallace. E a minha prima era muito descuidada com as coisas, né? Então eu falei: não, eu quero cuidar melhor das coisas. Tá muito bagunçado isso aqui. Irmãos, e nesse tempo todo aqui, vamos pensar que a Neuza estava orando, que a Neuza estava falando de Jesus, a Neuza me dava discos, né? Que antigamente era disco, né? O compacto de Sulamita para eu copiar as letras das músicas. Eu ficava repetindo 500 vezes que a Neuza cantava na igreja. E eu ficava repetindo 500 vezes ali para poder escrever tudo para a Neuza. Tudo estratégia da Neuza, né? E eu fui convidada para ser a madrinha do casamento da Andréia, da filha dela. Foi até pastor Zé Carlos que fez o casamento, eu lembro. Eu chorei, então ali eu falei: caramba, a Neuza me ama muito, eles me amam muito, me convidar para ser a madrinha de casamento. Né? No amor, eu falava para a Neuza: a Neuza, Sandra, vamos para Campo Grande. Eu falei: Neuza, hoje é sexta-feira, eu não posso comer carne. Eu adorava falar só para dar uma espetada nela. Ela: a gente vai comer ovo, vamos embora. Então foi aquela pessoa que estava ali o tempo todo comigo, não desistiu de mim. Acabava de falar de Jesus, daqui a pouco tá eu passando vestida na porta dela, com uma roupa, e ela ali pedindo os irmãos para orarem por mim. E
Só para vocês saberem que tudo isso que eu estou passando, a Neuza está orando, tá? Neuza está orando. E aí encontramos esse centro, né, em Realengo, que era um amigo do Elcio que era de lá, e fomos para lá. Irmãos, toda sexta-feira, tá? Não é igual a gente não, que choveu, não veio pro culto, sei que lá não vem. Toda sexta-feira dentro do centro. Deixa eu ver se canivete ou não. Então eu trabalhava na São José, em Botafogo. O centro era em Realengo. Quando eu estava de plantão no sábado, eu ia para o centro, acabava lá, eu só trocava de roupa, ia para o trabalho. Quando era o contrário, eu vinha do trabalho, só botava as roupas e estava eu lá. A madrugada não é igual a gente que fica até preocupado, né, pastor Coara? O pastor falou, deixa o Espírito Santo falar um pouquinho. Porque a gente tem essa coisa, né? Se começar o culto e demorar, já começa. Irmãos, vocês não sabem o que é opressão. E eu fico imaginando, quando eu cheguei no Evangelho, eu fiquei assustada com a falta de reverência, né? Porque lá, gente, eu duvido alguém pegar um celular no centro espírita. Duvido. Enfim, aí, nesse processo, vai e volta sexta-feira, essa luta, toda sexta-feira, essa loucura. Uma bela sexta-feira, eu fui trabalhar, aí na volta vinha correndo para poder ir para chegar, né, a tempo de trocar roupa, né? Só o que aconteceu? Eu tive uma dor de barriga, desci em Bangu, depois peguei outro ônibus, depois tive outra dor de barriga no bairro mesmo do centro, enfim, cheguei atrasada. Glória a Deus esse dia, aleluia. Cheguei atrasada. E o que acontece? Já estava tudo acontecendo, não estava acontecendo dentro do centro, porque era a festa dos Exus, né, que para quem não sabe, Pombagira, esses troços, então fazia do lado de fora. Aí eu entrei correndo, não dava mais tempo, porque também não tem isso não, chegou atrasado, não participa, assim, tá lá, mas também não bota a roupa nem nada. Aí eu fui lá para fora, Elcio já estava lá, esse homem maravilhoso que acompanha esse negócio, coitado. Aí tá a Elcio lá, assistindo. Aí eu cheguei, esbaforida, fiquei ali. Aí começou o movimento. Nisso, as entidades lá incorporadas cortaram a cabeça da galinha e começou a passar na boca de todos eles. Todos eles, bebendo aquele sangue. E eu olhei aquilo, irmãos, hoje com a experiência que eu tenho com Deus, eu sei que foi o Espírito Santo que tirou a venda do meu olho ali. Né? Porque eu já tinha visto essas coisas, não eu fazendo, mas outras pessoas. E eu, na hora que eu olhei aquilo, eu falei pro Elcio, quando eu tô ali no meio também, eu faço isso. O Elcio só fez assim. Na mesma hora eu disse, Deus não está nisso. Não é o Espírito Santo? Pode dar um glória a Deus aí, ó. O Espírito Santo é a coisa mais linda. E aí eu falei, Deus não está nisso. Na mesma hora eu senti meu coração fechar. E eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa estranha. Aí, logo depois teve umas conversas lá, umas coisas mal entendidas. Eu estava grávida dos gêmeos, já comecei a não ir. E fiquei por ali. Ia visitar da minha prima, ia ver o Kardecinho como era, fui no candomblé, mas sempre chegava lá e não dava certo, porque eu já estava aqui no processo, irmãos. Vocês estão acompanhando o processo? Glória a Deus. Aleluia. E aí, deixa eu só dar uma olhada aqui na cola. E aí, irmãos, o que acontece? Um belo dia, eu tive uma visão. Eu falo visão, irmãos, porque eu não sei realmente se foi um sonho, se eu vi, porque foi muito real, é como se eu estivesse vendo agora, se eu for falar, entendeu? E as coisas quando é de Deus, que Deus quer que a gente fale, a gente nunca vai esquecer, não esquece. E é muito claro, assim, eu vi Jesus me chamando. Claro, que ele me chamou de uma forma que eu entendi que era ele, né? Como você. Aí eu lembro que eu vi, ele fez assim pra mim. Na mesma hora eu falei, Elcio, Jesus está me chamando. Ou eu vou morrer, ou é para eu largar isso tudo aqui. Aí eu, Sandra, tem certeza? Tem certeza.
que eu fiz? Botei o disco do Padre Marcelo Rossi, que é procurar uma coisa pra falar de Deus. Botei o disco, peguei as coisas todas, um monte de bolsos, pedi pro meu cunhado na época me levar pra eu botar lá na praia. Eu lembro que eu cheguei lá na praia e ainda falei assim, com todo respeito, mas eu não quero mais. O que eu fiz? Corri pra missa. Toda bonitinha, domingo na missa. Quando eu cheguei na missa, aí cheguei isso tudo, sabe o que é aquela... Aí voltei. Próximo domingo eu vou de novo. Tá. Irmãos, nesse tempo aí, o que aconteceu? Apareceu o Wagner. Quem é o Wagner? Ele falou que ia poder, se ele pudesse, ele estaria aqui, né? Mas é pastor também, então fica difícil. O Wagner é um amigo do Elcio, né? Que na época estava afastado, nasceu no Evangelho e se afastou um tempo. Nesse tempo que ele se afastou, ele conheceu o Elcio, né, com o Lube e tudo, já conhecia antes. Elcio fica ali, ó, falando, não, amigo do Elcio. E aí, foi antes ou depois, tá? Aí, ele estava afastado e a gente convidou ele para batizar o Wallace, né, na igreja católica. Eu lembro que na reunião da igreja, o Wagner ficava dormindo. Aí eu com uma raiva, eu falava, Elcio, olha o Wagner dormindo, eu tô prestando atenção em nada. Aí, né, porque aquilo não fazia sentido pra ele, né, mas ele foi batizou o Wallace. E aí tá bom. Só que nesse tempo que eu tive essa visão, tudo, aí o Wagner voltou pra Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu falo, o Senhor é tão perfeito que Ele permitiu ele dar aquela afastada, né, pra chegar perto da gente. E aí o Wagner começou a convidar a gente, né, pra ir na igreja. Mas antes disso, teve 2 ataques, irmãos. Não é assim você largar o espiritismo, né? E ficar em berço esplêndido. Não é isso. Se a pessoa está no espiritismo, é só Jesus. Amém? Amém. Um belo dia, né? Eu tô indo pro trabalho e eu lembro que eu criticava muito as rádios, né? Porque antigamente, gente, era aquele Walkman, né? Entendeu? Aí eu lembro que eu ficava olhando as rádios e só tinha crente. Eu, meu Deus, os crentes dominaram as rádios. Me dava uma raiva. Irmão, coisa que o demônio não gosta de louvor, tá? Aí dava um estresse quando eu via louvor. E nesse belo dia eu peguei o 397 e fui trabalhar. Sentei no canto. E o ônibus encheu, né? Quem conheceu, não sei hoje em dia, mas antigamente só o pai. E aí lotado, 397 lotado e eu sentada. Beleza. Daqui a pouco, irmãos, eu senti um negócio nas minhas costas, né? Aí eu pensei, a pessoa que tá aqui atrás de mim tá se ajeitando. Beleza. De novo. Irmãos, aí eu vi que o banco do ônibus, a parte que ficava aqui pra gente era dura, então não tinha como a perna da pessoa ir nas minhas costas. Quando eu percebi isso, irmãos, pensa no desespero. É aquele negócio, eu andava assim nas minhas costas, me empurrava, sabe? Aí eu botava a mão assim nas costas, pelando, me empurrava. Eu comecei a olhar pra janela e eu já me via me jogando pela janela. Aí eu lembro que eu falei, Senhor, não me deixe enlouquecer, eu tenho 3 filhos para criar. Aí, e aí eu comecei a procurar os crentes aqui no rádio. Cadê que eu achava? Aquele desespero. Irmãos, pouco faltou para eu enlouquecer naquele ônibus. E na seletiva eu não podia soltar. Mesmo que eu quisesse levantar, acho que não ia ter como, nem ninguém deixou eu passar. Uma loucura. Eu lembro que eu fui de Campo Grande até Leopoldina sofrendo esse ataque. Quando eu desci, né, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, de desespero, fui correndo para São José. Tinha uma amiga lá que tinha voltado para Jesus, já que ela se afastou um tempo, e até a minha amiga que me ensinou a costurar. E a Valéria, eu falei, Valéria, eu só posso contar isso para vocês, senão as pessoas já vão dizer que eu estou maluca. Contei para ela, Sandrinha, era só você tinha que levantar esse demônio. Você tinha que levantar, repreender em nome de Jesus e sentar. E o que você está falando? Repreender em nome de Jesus, o que é isso?
Sei que eu chorei muito com ela, foi o primeiro ataque, tá, irmãos? O segundo ataque que eu tive, né? Em janeiro, né, eu entro de férias, entrava, né, agora não estou mais trabalhando, entrava de férias, e aí eu comecei a sentir uma dor do lado da minha barriga, e era um caroço do lado esquerdo. Aí eu fui no médico, tava me dando febre, aí o médico fez ultrassonografia, fez tudo, e ele falava, não tô vendo nada. E aquele caroço, aquela dor e febre. Uma vez fui parar na emergência, a doutora falou, ó, se você não melhorar até tal hora, a gente vai abrir a barriga dela. E fiquei ali, aí por misericórdia de Deus, eles me liberaram, voltei pra casa. Aí quando foi dia 20 de janeiro, que era o dia do tal do outro pai lá, que é São Sebastião para os católicos, né? E lá no Espiritismo é o Oxóssi, eu vou dar nome porque no final a gente vai saber que tudo é demônio. E eu falei, minha barriga começou a crescer, mas crescer de uma forma como se fosse uma gravidez, eu fiquei com a barriga assim. E a gente fez toda a medicação, lavagem, tudo para tentar melhorar aquilo, só que a minha barriga desse tamanho. E aí eu falei pra minha mãe, eu só vou morrer se for a permissão de Deus, não me leva de volta pra Macumba. Eu falei pra minha mãe. Nisso que eu declarei essa frase, a minha barriga começou a diminuir, mas a minha cabeça começou a doer demais, parecia que eu ia ficar louca. Falei, mãe, chama a Neuza. A Neuza. Chama a Neuza. Eu lembro, eu fiz aquele anúncio, eu lembro, né? Eu falei isso também. Chama a Neuza, mãe, que é isso que eu tô sentindo é espiritual. E aí, chamaram a Neuza. Cleia, foi dessa vez que você foi? Com a Neuza na minha casa? Não, foi depois. E aí a Neuza chegou, eu não lembro de nada, irmão. Sempre que a Neuza chegou lá na minha casa, eu lembro. Aí ela orou e aquela dor de cabeça passou para a glória de Deus. E aí, o que acontece? Mas eu não queria, irmãos, ir para a igreja de crente. Gente, pensa numa pessoa que detestava crente. Eu só gostava da Nilza. Nilza podia falar. Às vezes ela falava, Sandra, você vai se converter, você vai ser uma bênção na casa do Senhor. Eu pensava, Nilza tá doidinha, gente, como é que ela pode pensar isso? E ela profetizava na minha vida, tá? Direto isso. E aí, a Neuza me convidou para ir ver a Cristina Mel, na igreja da Vila União, fui. Chegou lá na Cristina Mel, chorei com os louvores e tal, achando tudo lindo. Aí a Cristina Mel falou, quem orou comigo, vem aqui na frente, fui lá na frente. Aí chegou lá na frente, ela era uma oração de aceitar Jesus. Pronto, coração. Quando eu saí dali, os irmãos tudo felizes, porque todo mundo orava por mim na Vila União, né? Era mais conhecida do que um real, né? Porque Deus botava todo mundo para orar por mim. E aí todo mundo, ai, que bom, Sandra, você... Aí eu olhei para Deus e falei, eu não aceitei Jesus coisa nenhuma. Jesus lindo, que ama a gente, né? Ele não desiste, ele é lindo. Por isso que eu falo que ele é lindo demais. Eu sou muito apaixonada por ele. E aí, eu falei para Deus, não aceitei Jesus coisa nenhuma, mas foi uma raiva. Falei, nunca mais eu vou, igreja de crente. E nisso o Wagner convidando a gente, um dia a gente vai, hoje não dá. Sabe aquela história que a gente escuta? Por isso, fala com essa garotada aqui, não desista de ninguém. Convida. Um dia ele vem. Aí o Wagner convidando, e nada. Até um dia que eu falei, vamos. Aí o inferno todo ficou de pé. Eu lembro que nesse domingo de manhã, né, a gente já estava sabendo que é para a igreja de noite. E eu ali lavando louça, o Alas falando alguma coisa comigo, eu muito estressada, me deu um estresse. Eu briguei com o Elcio ficou chateado, foi no mercado, disse que Elcio foi no mercado. Eu comecei a chorar. Eu olhava a faca que estava na minha mão e eu já via eu me esfaqueando. Irmãos, eu me via esfaqueando, eu via sangue, eu via tudo. E aí eu joguei a faca na pia e falei, eu estou passando mal. Nisso que eu falei que estou passando mal, já fui caindo e contorcendo e lutando para aquilo não entrar em mim.
E o Wallace tinha feito a primeira comunhão naqueles dias, né? Nós tínhamos essa Bíblia aqui, irmãos, que eu trouxe, olha. A Bíblia que o Wagner deu pra gente quando ele voltou para Jesus. Essa Bíblia ficava aberta aqui no Salmo 91, que eu nunca li, entendeu? Mas diziam que era bom. Aí eu deixava aberta aqui. Tá toda amarela. Aí ela tem aqui branquinha, né? E no meio toda. No final vou ler a dedicatória que ele fez pra mim. E Wagner. E nisso, aí o Elcio conseguiu me botar na cama, né? Eu ali toda. Aí eu já sentia toda a opressão, sentia que tava ali os demônios tudo perto de mim. Que eu na época, naquela altura, não sabia que era demônio. E Wagner chegou lá em casa para ver se a gente ia para a igreja. Olha que coisa, gente. É muito lindo, né? Ele veio porque ele sabia que a guerra ia ser boa, né, para ele. Aí o Wagner chega lá no portão, Elson, ó, a Sandra tá com dor de cabeça, mas a gente vai. O Wagner falou depois para mim que ele foi para casa, botou o joelho no chão, o Senhor, e clamou, né? Chegou a hora de ir pra igreja. Aí nisso que Elcio falou, Wagner tá aí fora. O Wagner veio aí. Aí eu falando debochada, né? Um troço ali perto de mim. Eu senti aquele mover todo. E aí fui pra igreja, irmãos. Pensa numa pessoa endemoniada pra igreja, era eu. Entrei naquele carro do Wagner. A igreja era aqui do outro lado de Maíba. Mas parecia que era muito longe, de tanta luta que foi pra gente chegar lá. O carro emissou, desce todo mundo. Desce os gêmeos, o Wallace não tinha ido, mas os gêmeos foram pequenos. E eu falava baixinho pro Elcio. Por isso que ele fala que é um herói, eu falo que ele é um herói. Aí eu falava baixinho, sei pra que a gente vai pra igreja? É assado. Falava tanta coisa, muita coisa. Aí quando a gente consegue chegar na igreja, que eu olho a igreja era na beira da estrada. Lembra alguma coisa pra vocês? Na beira da estrada. Aí eu já, né, eu adorava falar mal das igrejas. Olha a igreja, Elson, na beira da estrada. Deus me livre. Aí o Elson não sabia o que fazer, e eu ali falando, o pessoal recebendo a gente com aquele amor, e eu, coração, gente, fechado. Quando a gente entra, o Wagner, coitado, atrasado, né, porque o carro enguiçou, desce todo mundo, entra todo. Wagner foi correndo para pegar o microfone, que ele era o ministro de louvor. E eu, só falta agora o Wagner ser o pastor. Gente, eu debochando, horrível. Aí hoje ele é pastor, para a glória de Deus. Amém? Amém! Um pastor maravilhoso, ele e a esposa. E aí, o Wagner pegou o microfone, e aí eu até botei no livro, né, que é o louvor que marcou a minha história, que é aquele Jeová é o seu cara. Eu não vou me atrever, né? Mas vocês sabem, né? E aí, minha nora já falou, sogra, não canta. Quando ela falou, eu falei, pelo amor de Deus, minha nora falou, não canto mesmo. Aí ele começou a cantar aquele louvor, né? Tinha esse louvor, tinha aquele outro, o Espírito do Senhor, né? Está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida. Tá falando, fica bonitinho, eu cantar, acabou. Aí, irmãos, ali naquele banco daquela igreja, naqueles louvores ali, começou a quebrar tanta coisa dentro de mim. E eu falei já pro ministério aqui de louvor, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, que talvez as pessoas não tenham ideia do que é o louvor na igreja. O quanto o ministério de louvor é atacado, né? É muito atacado. Por quê? Porque o louvor liberta. O Senhor habita no meio dos louvores. Gente, eu senti a presença de Deus ali naquele banco de igreja. Eu chorava tanto. Não é chorando como eu chorei na Cristina Mel. Era um choro ali de arrependimento. E eu lembro que eu falava, eu quero esse Jesus da Neuza, o Jesus dos crentes. Eu falava assim, sozinha, Senhor, eu quero esse Jesus. E o que acontece? Quando o pastor veio dar palavra, o pastor era angolano, imagina. Falava mais ou menos. Jesus fez isso comigo, irmãos. Não era na Vila União, com o pastor Zé Carlos. Tinha que ser assim, na igrejinha, que ninguém se conhecia, o pastor angolano, pra eu aprender muitas coisas, porque eu era uma pessoa que falava muito mal da igreja. E aí, quando o pastor deu a palavra, eu já querendo Jesus, já querendo um apelo. Teve apelo?
não teve apelo. Toda vez que tem apelo na igreja eu quero aceitar Cristo. Porque não teve apelo naquele dia e eu fiquei frustrada. Meu Deus, eu queria me jogar. Pensa uma pessoa querendo se jogar lá no altar. E aí que Elcio, quando terminou o culto, Elcio foi contar pro Wagner o que eu tinha passado, né, durante o dia. O Wagner conversou com o pastor, perguntou se eu queria conversar com o pastor. Eu falei, quero conversar com o pastor. E aí o pastor me deu a palavra em Lucas 11, 24 a 26, que aí ali caiu toda a escama dos meus olhos. É 11, 24 a 26. Aí ele leu para mim: quando o espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Amém? Quando o pastor leu essa palavra, foi como se literalmente uma escama dos meus olhos caísse. E aí eu entendi, servi demônios toda a minha vida. Naquele momento, porque eu não conseguia entender direito as coisas, né? Eram confusas. Eu achava, quando eu estava um ponto lá no centro que falava de diabo, eu pensava, é porque ele é mais malvadinho, aí fala um diabo. Não, é porque tudo é demônio mesmo. E o pastor falou, você quer uma oração? Quero. Já me preparei, falei, vai cair tudo aqui, né? Irmãos, o pastor fez literalmente aquela oração de libertação mesmo, tá? E eu já me preparando, né, pra vir os troços, mas eu tive outra experiência com Deus. Eu senti dentro de mim uns gritos assim, de não, sabe, dentro de mim. E aí eu senti aquilo quebrar dentro de mim. Não incorporei com mais nada, desde daquela época para cá, em nome de Jesus, aleluia. E o Espírito Santo ali entrou, né, na minha vida, né? Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você. E ali o Espírito Santo tomou conta da minha vida. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro domingo que eu fui com a Bíblia na mão para a igreja. Mas, irmãos, ele ainda fez uma graça dentro da minha casa. Mas isso que ele fez na minha casa, vocês vão saber agora, foi permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus, amém? Porque ele não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. De Deus ele é servo e só vai até onde o Senhor permite. E aí, o que acontece? Eu arrumei os gêmeos, e aí me arrumei. E aí a Karina, pequenininha, com 3 anos. Aí ela falou, mãe, canta aquela música. E a fofoca cai. Aí era a única que eu sabia. Aí eu cantava sempre, e eles ouviam, né? Aí eu cantei. Aí quando eu falei, e o demônio sai e não volta mais, da boca da Karina, com 3 anos, ele falou, eu volto sim. Com aquela voz do bicho, não era a vozinha da Karina, de neném. Na hora eu fiquei congelada, falei, minha filha, ela correu pra sala. E aí eu saí do banheiro, o Elcio estava paralisado assim, que ele ouviu de lá da cozinha. Aí eu falei, Elcio, tu ouviu isso? Irmãos, eu fui desesperada para a igreja. Cheguei lá falar com a Luciana, a esposa do Wagner. Luciana, aconteceu isso. Ela falou, Sandra, o demônio usou a boca da sua filha. Agora você tem que orar pela sua filha, você tem que ter vida com Deus. Eu falei, eu não sei orar. Gente, eu tinha tanto pavor de orar. Eu não sei orar, eu não sei como é que faz. Você vai aprender. Aí o Wagner veio na minha casa com a Luciana, discipulou a gente, falou, tudo que vocês tiverem ainda dentro de casa, santinho, vamos catar tudo. Irmãos, eu fui nas minhas gavetas. Quando ele falou, Sandra, é tudo demônio. Olha, pensa numa pessoa desesperada abrindo as gavetas. Eu tirei tanta coisa, irmãos. Eu fiz uma fogueira desse tamanho no meu quintal. De tanta coisa que tinha. Aí ele falou, Sandra, não tem mais legalidade, né, na sua vida. A partir de hoje é vida com Deus. E eu comecei a caminhar com Deus. Amém? E ficamos ali 1 ano na plenitude. Quando eu comecei a sentir um incômodozinho, chamei a Neuza para ir lá. Eu convidei a Neuza para ir lá na igreja. A Neuza foi. Aí depois eu falei, Neuza, eu tô sentindo alguma coisa, parece que é para eu
não ir sair dessa igreja, mas eu não quero que seja uma coisa do inimigo na minha vida, ela, Sandra. Eu estou muito feliz de você estar na igreja, mas eu não vejo você trabalhando na obra aqui. Aí vamos visitar a IBCC, né, que era Setenai Cosme na época. O pastor Zé Carlos foi pra lá. Falei, então vamos. Aí fui, com os filhos todos, com o Elcio. Chegamos lá, quando eu sentei na igreja, eu não vi pastor Zé Carlos, eu não vi louvor, não vi nada. Só sentei. Quando eu sentei, o Espírito falou, é aqui que eu quero que vocês fiquem. Amém? Porque Deus tem propósito em tudo, irmãos. E eu falei pro Elcio, é aqui que a gente vai ficar. Foi ali que o Wallace conheceu o Driele. Linda. Quem dá um glória aí com essa nora que Deus me deu? Maravilhosa. E aí, Deus tinha esse propósito, a gente passou. Eu batizei com ela. Logo no primeiro ano, eu falei, eu quero batizar. Gente, é uma sede de Deus. Pensa numa pessoa que devorou o Novo Testamento, aquela pequenininho do trabalho. Quando eu cheguei em Apocalipse, eu... Ai, meu Deus. Aí chegou uma colega minha que era crente e falei, o que é isso, esse Apocalipse? Eu tô apavorada. Sandrinha, por isso que muita gente nem leu Apocalipse. Olha o que ela falou. Eu amo Apocalipse hoje, mas ela falou isso pra mim, Sandrinha, por isso que ninguém lê. Eu tô apavorada. Enfim, mas uma sede de Deus. E aí batizamos eu, o Elcio e o Wallace naquele primeiro ano, né? Depois os gêmeos batizaram adolescente. E passei ali naquela igreja 20 anos, irmãos. Dei aula pro Cadu, pequenininho. Dei pro Gui, dei pra Letícia, pra... João também estudou um pouquinho comigo, já no finalzinho da minha carreira lá. E, irmão... Mateus! Ei, Mateuzinho! Que agora ele é meu professor, até esqueço que eu já fui. Ele nem tá aqui, né? Aí... eu peguei e passei 20 anos ali dando aula para as crianças. Eu tive uma experiência com Deus ali, antes de eu sair de lá, né? Que foi eu dando aula para eles. E eu lembro que eu falava assim, meu Deus, acho que eu vou muito profundo com essas crianças, eles são crianças, né? Mas... E eu lembro que eu falando, aí um dia eles ficaram dispersos, eu nem sei se Cadu lembra disso. Aí eles ficaram dispersos, aí eu comecei uma vontade de chorar do nada, eu comecei a me despedir deles. Falei, gente, se for a última vez que eu vou dar aula para vocês aqui, eu quero que vocês nunca esqueçam quem é Jesus, né? Que Jesus maravilhoso, que vocês nunca venham a desviar dos caminhos do Senhor. Falei um monte de coisa para eles. Eles ficaram tudo assim olhando para mim, tipo, como assim? Na hora, falei isso para eles, na hora, eu estava chorando, né? E parei e o Espírito falou para mim, foi preciso isso para você saber que chegou o tempo. Então ali chegou o tempo. Eu só sairia da IBCC pela experiência que eu tive com Deus, numa direção de Deus, como foi, né? Porque Deus falou, aqui que eu quero que vocês fiquem. Eu sempre falei, gente, eu posso achar o que for, mas eu só saio daqui se for uma direção de Deus. E aí Deus me deu esse ultimato. Eu cheguei para Cecília, tu lembra? Eu falei, Cecília, Deus falou comigo agora, que chegou o tempo de eu parar. A Cecília, Deus falou, né? E ali já era o processo, né? Pra gente chegar até aqui onde nós estamos, né? Então Deus tem propósito em todas as coisas, né? E não perde controle de nada, né? E que esse testemunho seja um testemunho para, primeiramente, glorificar aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso, né? E para incomodar o nosso coração na questão de que a gente não pode desistir de ninguém. A gente tem que orar, tem que convidar 500 mil vezes, como o Wagner me convidou, muitas vezes até eu ir. E outra coisa, vigiar. Porque nós temos um adversário, né? E hoje ele está atuando com uma velocidade, porque está sabendo que está chegando o fim dele, e atacando os jovens e as crianças, né? Eu tive uma experiência, vou contar só isso para terminar. Eu tive uma experiência numa conferência que eu fui agora, Conferência Destino, e no final o pastor teve uma direção de Deus de orar pelas crianças que estavam ali. Aí veio as crianças e os adolescentes, filhos dos pastores que estavam ali. Vieram do altar e o pastor começou, Karina estava lá comigo. O pastor começou a orar. Quando o pastor começou a orar pelas crianças, clamar, uma pessoa incorporou lá
lá muito grande, na arquibancada lá em cima, mas era um grito tão demoníaco que ela fazia. E todo o estádio estava ouvindo aquilo, era um grito de pavor. Então a gente vê como que o inimigo tem tentado contra as vidas das crianças, dos adolescentes, dos jovens. E esse testemunho, vocês podem guardar no coração daquilo que tia Sandra foi enredada, né? E saber que é Jesus, né? Que consegue tirar das garras do inimigo. Amém. Depois que você está lá. Então, louvo a Deus pela vida dos jovens, dos adolescentes, das crianças que estão aqui aprendendo do Senhor. Cada coisa que eles fazem eu fico maravilhada, porque essa era a sede que eu tinha e não conhecia Jesus. Amém? Amém. E para terminar, irmãos, eu esqueci alguma coisa, acho que não, né? Falei tudo. Eu peguei essa Bíblia e a dedicatória que o Wagner fez para mim aqui. Quando ele voltou para Jesus, Sandra, que a palavra de Deus penetre no seu coração para que saiba que somente Ele é o único e verdadeiro Senhor. E é buscando a sua palavra que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Wagner Luciano. Amém? Glória a Jesus pela vida desses servos de Deus, que eles sejam exemplos para a gente. Agora eu vou chamar a minha família Elsa. Olha os filhos lindos, coisa mais linda. Tudo na presença de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Pedir pro Elson orar aqui pra gente finalizar, que eles vão louvar aqui com a gente. Tá faltando. O Wesley não. Vem aqui, Wesley, pra orar com a gente. Você não canta, também não canta. Vem aqui. É da produção. Aleluia. Coisa mais linda. Todo mundo veio de preto, não convidou só Karina, que está de café com leite. Café com leite. Elsa vai orar, tá? Para acabar esse momento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo Deus, Pai nosso que está no céu, bendito e abençoado o teu nome, Pai. Neste momento, Pai, queremos te agradecer por tudo aquilo que passamos, Pai, porque o Senhor esteve em cada momento. Tanta coisa que passamos que às vezes não podemos ser falado por causa do tempo. Mas o Senhor sabe, Pai, que até que o Senhor nos ajudou para que cumprir isso em nossas vidas. Te agradeço pela vida da Sandra, pela vida dos meus filhos, da nossa família. Te agradeço pela igreja que orou pela gente, pela gente que oraram, porque sem a oração do servo do Senhor, nada poderia acontecer a nosso favor. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Tem uma amiga que fala, Sandrinha, cadê o segundo livro? Que isso, gente? Vem cá. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, gente, para estar falando do Senhor. Boa noite, amados. É bom estar aqui louvando o Senhor com vocês. Sempre muito bom. Amém. Eu não sei o que você tem ouvido, o que você é. Eu não sei se você tem a quem você tem ouvido sobre o que você é. Mas nessa hora eu gostaria que você ouvisse o que Deus diz que você é. Aleluia. E Ele diz que você é escolhido, que você é perdoado. É o que Ele diz ao nosso respeito. Então não importa o que o mundo diz ao seu respeito. O que importa é que o Senhor diz ao nosso respeito. Amém? Alegre seu coração, solte sua voz e declare com essa música: eu sou o que dizes que eu sou, Senhor. Quem sou eu para que um grande rei me receba? Ah, gente, desculpa. Tem que ligar. Sei que já tivesse. Tem que olhar a banda. Eu tenho que olhar para a banda, né? A banda tem que olhar.
Irmãos, eu tenho um pouquinho livro, tá? E vocês me procuram no final, quem quiser, tá bem? A banda tá pronta?
Graça e paz. Vem cá, meu amor, não pode não. Agora vocês já sabem, né? Da onde veio esse dom, né? É claro que veio da mãe. Glória a Deus. Fica aqui, não pode não. Eu quero aproveitar, irmão, graça e paz, que esse testemunho da Sandra e de toda a família possa edificar as nossas vidas e a igreja. Que a gente entenda que o diabo não brinca de ser diabo. E que Jesus veio para nos dar vida e para que possamos proclamar essa vida para o mundo inteiro. E o pastor fala muito sobre isso, que a Sandra frisou muito aqui. Não desista de ninguém, porque Jesus não desistiu de você nem de mim, amém? Então não desista jamais, não desista, persista, ore, porque muitas das vezes nós caímos no erro de achar que nós podemos fazer. Nós podemos orar e clamar. Quem faz a obra é Deus, amém? Eu tenho uma coisa muito boa para contar para vocês. Eu recebi uma herança. Amém? Amém. Vocês não entenderam, eu recebi uma herança. Coloque Efésios, por favor, Efésios 5:31. Eu recebi uma herança, mas a Sandra Wells também recebeu herança. E as nossas heranças resolveram se unir para a glória do Senhor, amém? E olha o que o texto diz. Por essa razão o homem deixará pai e mãe. Ele deixou pai e mãe. E a Adriele também deixou pai e mãe. E se uniu a uma mulher. E os dois se tornaram uma só carne. E hoje eles estão fazendo, olha que presente, aniversário de casamento. Vem cá. El, vem cá. Sandra. Adriana, cadê meu amor? Nós vamos orar a Deus. Wesley, você já é família também, pode vir com a Karina, com o Ramon. Nós vamos orar por eles. Eu junto com a igreja, e que a gente possa estender as mãos, abençoar esse casamento. Que foi bênção do Senhor. E quantos anos? 9. Eu sei, 34. Eu não erro, né? Mas vocês eu vou errar, mas 9 anos, para a glória do Senhor. E olha, os 9 anos mais fáceis da vida dele, sem nenhum desafio. Irmãos, casamentos é isso, pessoas totalmente diferentes, que Deus une. E quando Deus une, Deus faz uma aliança. É por isso que nós colocamos isso aqui no dedo, é para representar, mas a aliança maior que nós fazemos é com Deus. E a aliança com Deus não se quebra, amém? Por isso que aquilo que Deus uniu, homem nenhum separa. Porque é Deus que une. E Deus uniu esse casal para ser bênção aonde quer que eles estejam. E Deus te chamou também para ser bênção aonde você estiver. Aonde você estiver, ali está o servo do Senhor. Está ali já um local abençoado, porque Deus está ali, porque Deus habita em nós, amém? Vamos orar, estenda as suas mãos e vamos abençoar mais uma vez esse casal. Maravilhoso Deus, Pai querido que estás no céu, santo é o teu nome. Glorificamos o teu nome, ó Pai, porque há muito tempo atrás, porque foram de namoro 10 anos, para se conhecer e ter certeza, ó Pai, do que cada um deles queriam e se prepararam, ó Pai, e o Senhor uniu há 9 anos atrás. Pai querido, e o que o Senhor une, homem nenhum separa. Essa aliança foi selada no céu com o Senhor, ó Pai. E ó Pai, que a vida deles, o casamento deles, ó Pai, estejam sempre restidos pelo Teu Espírito Santo. Que todas as atitudes, todas, ó Pai, as metas, todos os objetivos sejam alicerçados na Tua palavra. Ó Pai, te agradecemos por esse casal abençoado e abençoador. Continue derramando chuvas de bênção sobre suas vidas. Te oramos agradecidos por essa união e por essas vidas. No nome santo de Jesus, Teu Filho amado, que reina hoje e sempre. Amém. Então vamos terminar louvando, né, irmão? Porque a gente gosta muito de louvar. Cida, um beijão pro meu pastor, avisa para ele ficar marcado, dia 7. A gente vai comemorar um ano de
organização da igreja no dia 11. Só que dia 11 cai na segunda. Dia 10, para tirar um pastor presidente da igreja, é muito difícil. Então a gente convidou o pastor Ellison para o dia 7. Ele vai cair numa quinta-feira, ele vai vir trazer a palavra para a gente matar a saudade. Amém? Vamos louvar? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti e conceda a graça e te
abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. Que o seu retorno para o seu lar seja guardado e protegido pelo Senhor. E até sábado, para podermos estar aqui cultuando ao Senhor no culto jovem. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém?